E aí, meus queridos, tudo bem? Como estão? Desculpa a bagunça na, no desktop, é que eu estava fazendo os outros vídeos, né? Desde ontem fiz alguns e eu esqueci de desligar o computador, por isso está a maior bagunça aí na tela, tá? Então, vou fazer uma resposta aqui para o Jackson Santos. Já fazem uns dias, inclusive, que eu já tinha prometido a resposta para ele. Tá, vamos lá. Zorobabel, tudo bem? Eu estou focado em aprender sobre SQL. Estou assistindo suas aulas, estou no nível básico ainda. Poderia falar sobre níveis de conhecimentos esperados em profissionais, tipo Júnior, Pleno e Sênior? A galera pergunta bastante nos fóruns, sua visão e ponto de vista seriam interessantes. Quero aprender mais sobre SQL também por causa que estou trabalhando com ferramenta PBI. Eu considero PBI e Power BI. Né? Desculpa se eu entendi errado. E usamos SQL para consultas na base. E para não depender dos outros, busco conhecimento para ter minhas próprias análises. Eu considero realmente que o que você está falando é Power BI. Tá? Então, vamos dividir por partes a sua pergunta, tá? Para poder responder. Então, conhecimentos do tipo Júnior, Pleno e Sênior. Beleza? Tá tudo torto aqui que eu ainda não... Eu tenho tantos anos essa porcaria dessa mesinha e eu não sei escrever reto, tá? Então, vamos lá. Eu não sei te dizer o que seria um nível Júnior, Pleno e Sênior, tá? Eu eu não tenho muita experiência, eu nunca recrutei ninguém, eu nunca fiz entrevista com ninguém, né? Eu entrevistando. Então eu não tenho muita ideia do que te falar. Mas a gente pode tentar entrar em algumas coisas aqui. Eu considero que níveis de conhecimento dependem muito da onde que você vai trabalhar e depende muito do que você vai trabalhar. Por quê? Porque quando a gente está tratando de SQL, por exemplo, eu vou falando sobre minhas experiências de trabalho. Então, na primeira vez que eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim, sério com SQL, trabalhando com banco de dados, a lógica do sistema ele era feito em Java, ele não era exatamente no SQL. Então o SQL ele funcionava, a gente trabalhava com SQL muito mais para você ter só uma visão daquilo que estava daquela dos dados que você tinha, do que exatamente você colocar algum processamento de lógica dentro do SQL Server. Eu vou falar sobre visão SQL Server, tá? Eu não conheço outras ferramentas tanto quanto eu conheço o SQL Server. Então, me desculpem. Mas voltando. Então, assim, o máximo que a gente fazia a gente fazia uma view, pegava esses dados, tratava toda a lógica no Java e depois disso a gente apresentava para o usuário final, tá? Nessa outra empresa que eu estou começando a trabalhar agora, pelo fato de não ter um sistema em si na parte de análise, como você trabalha muito mais na parte de análise do que exatamente você tem um sistema por trás daquilo, boa parte dos selects, dos views, das procedures que eu faço, eu coloco um pouco da lógica do negócio ou daquela análise em si, né, no SQL Server. E nisso tem prós e contras. Dependendo da complexidade, dependendo do que você fizer, é muito mais rápido você trabalhar no Java ou alguma outra aplicação ou outra linguagem de programação do que exatamente no banco de dados. Porque dependendo da versão que você está trabalhando, por exemplo, você criar uma procedure no SQL, dependendo da versão que você está trabalhando, o paralelismo ele não funciona. Né? Então a seleção fica um pouco mais lenta, dependendo do que você estiver trabalhando, dependendo de como que você estiver necessitando daqueles dados, no SQL Server é muito mais lento do que você jogar no Java. Tá? Agora, se for só uma seleção comum, algo que você não tenha que ficar fazendo muitos ifs, elses e loops, é muito mais rápido você trabalhar isso no banco de dados. E o que eu quero dizer com isso? O nível de necessidade daquela pessoa, do entendimento daquela pessoa, vai depender muito da onde você. Vai depender muito da aplicação, vai depender muito do local ao qual essa pessoa vai ter que ser contratada. Tá? Então, eu inventando níveis de júnior, pleno e sênior, né? Isso se tratando na questão de seleção, de criação de bases e afins, não na parte de gerenciamento de dados. Gerenciamento de dados eu ainda não sou muito bom e eu também não estudei muito bem nessa parte, tá? Então, quando a gente está tratando de um júnior, por exemplo, ao meu ver, eu já me encaixei na questão de júnior, é você saber fazer uma seleção comum,
Então, você tendo ideia de fazer um select, você tendo ideia de fazer, sei lá, um join, você tendo ideia de fazer uma criação de base de dados e afim, eu acho que para mim isso já é um nível júnior, né? Você tendo base exatamente do que você está querendo fazer, né? Quando eu entro na questão do pleno, pelo menos para mim, e pelo menos no nível que eu digo que é nível de você trabalhar com seleções de banco de dados, é você já entender da parte de índice, você já entender um pouco do funcionamento da base de dados, você entender um pouco como funciona o SQL Server, você entender um pouco sobre como que são os dados, qual que é a diferença de você usar um índice clusterizado e um índice não clusterizado, qual que a questão das ordens dos índices, né, sobre você fazer tipos de seleções diferentes, você conseguir já otimizar a sua base de dados ao ponto de você fazer uma seleção melhor. Então, você saber ler índice, você saber ler como que é a estrutura da seleção, como que o select está sendo feito, né? Você entender o porquê que o select está sendo feito. Isso para mim já é um nível pleno. Então você já conseguiria otimizar uma seleção. Já um nível sênior, eu acho que para mim, ao meu ver, eu estou gravando às 3h27 da tarde, na minha casa tem gato, na minha casa tem cachorro, então vocês vão escutar um monte de barulho, tá? Já no nível sênior, eu considero alguém que já tenha uma ideia do funcionamento em si do banco de dados. Já tanto isso quanto experiência. Então, quando eu digo experiência, eu digo, sei lá, você trabalhar há 1 ou 2 anos com um banco de dados. Por que eu estou dizendo na questão de experiência em si, quando já foge muito mais da parte teórica? Por quê? Porque um nível sênior, ao meu ver, é aquela pessoa que já tem experiências de erros. Então ele sabe que se surgir, por exemplo, um erro numa determinada seleção, um erro numa determinada criação de banco de dados, ele já sabe, ele já tem experiência em migração de bases de dados, já tem experiência em rotinas de backup, já tem experiência na questão de gerenciamento de usuários, já tem experiência no funcionamento do banco de dados em si, mas eu digo no funcionamento acima somente do select, somente dos índices. Ele sabe muito bem para que serve determinado índice, ele sabe muito bem o funcionamento da base de banco de dados. Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, de um nível pleno e sênior, por exemplo, isso daí já é mais uma questão de ferramenta, né? Mas um pleno, por exemplo, sabe usar um CTE, um Common Table Expression. Ele sabe usar. Então ele sabe que pode usar, por exemplo, um CTL, pode usar numa view, e muitas das vezes você consegue substituir uma procedure com uma view usando um CTE. Sabe o funcionamento, sabe qual que é a ordem de seleção, sabe como que tem uma ideia mais ou menos como que o próprio SQL consegue selecionar entre os índices, né? Então, como que funciona a estrutura interna do armazenamento dos bancos de dados. Então, assim, em questão do meu canal, eu chego quase a um nível de pleno para sênior nos meus vídeos. Se você acompanhar todos eles, tudo bem, eu não continuei os outros vídeos, principalmente do SQL avançado, por uma questão de preguiça mesmo e por poucas views, tá? Então teve pouca gente que assistiu. São vídeos que dão bastante trabalho para fazer e eu parei de fazer, tá? Então a culpa é minha, literalmente, tá? Pelo menos ao meu ver é isso. Eu nunca recrutei ninguém, eu nunca gerenciei ninguém, eu nunca mandei ninguém até hoje na minha carreira. Então me desculpe que eu tenho essa visão um pouco limitada, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Quero aprender mais sobre SQL também por causa que estou trabalhando com ferramentas de Power BI e usamos o SQL para consultas na base. E para não depender dos outros, busco conhecimento para ter minhas próprias análises. Olha, eu considero, e eu digo para todo mundo, tempo é o principal recurso que a gente tem. Então, assim, se você necessita saber, sei lá, esse daqui, aqui eu tenho essa barra, que aqui é o júnior, aqui é o pleno e aqui é o sênior, por exemplo. Se no seu trabalho você precisa só até aqui, cara, não precisa nem terminar a parte do pleno, você só precisa saber do júnior para pleno, cara, fica nisso e foca em outras coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, você já tem uma ferramenta que é o Power BI. Se você for só um júnior, então você só sabe só fazer uma seleção, com toda certeza
o Power BI, talvez ele consiga otimizar a sua própria seleção, só que a própria estrutura interna do SQL Server não vai te deixar fazer uma seleção otimizada. Então, assim, então você vai fazer um select, que na base não tem nenhum índice, na base não tem nenhum... É que tem alguns nomes na parte do banco de dados que eu esqueço, tá? Desculpa. Na hora, por exemplo, eu não lembro o nome técnico, mas na hora que você cria, qualquer seleção que você cria, o SQL Server ele cria meio que um status, ele cria meio que uns índices, não chega a ser índice, eu esqueci o bendito do nome, para cada seleção que você faz, que é para talvez ele conseguir otimizar um pouco ou não, tá? Então, assim, se você não tem ideia sobre índices e afins, com toda certeza a sua seleção não vai ser otimizada ao ponto de você fazer uma seleção mais rápida para esses dados que você vai apresentar serem mais rápidos, para esses dados que você selecionar serem mais otimizados, né? Então você não vai ter muita ideia que quanto menos coluna eu selecionar melhor, na maioria dos casos. Então, se você precisar ter um conhecimento só para você selecionar esses dados do Power BI para o Power BI, por exemplo, e no Power BI você termina o resto, é mais importante você fazer a visualização dos dados do que exatamente a seleção em si, cara, estuda só até a parte da seleção, sei lá, estuda Select, estuda a parte de índice um pouco, sabe o que é um índice clusterizado e um não clusterizado, entende mais ou menos um pouco disso, entende mais ou menos como você lê esse bendito aqui, ó. Entenda mais ou menos como você lê isso, o que é um index scan, entenda alguma coisinha do tipo, e cara, para nisso e foca no que é principal e foca no que te dá dinheiro. Se você quer trabalhar realmente na parte de banco de dados, se você quer realmente saber ser o cara na parte de gerenciamento de banco de dados em si, não só na parte de seleção, na parte de gerenciamento, aí você vai mudar um pouco os seus estudos. Né? Uma coisa é a parte de você trabalhar só na parte de seleção, outra parte você ser da parte de gerenciamento. Porque aí você vai entrar na parte de usuários, você vai entrar na parte da infraestrutura do banco de dados. São dois ramos diferentes que eu consigo pensar de estudo. Então, assim, como eu digo para todo mundo, pensa muito bem no que você quer fazer. Pensa muito bem no que você quer. A partir daí você estuda o necessário para você desempenhar o seu serviço de uma forma otimizada. Aí, a partir desse momento, eu já trabalho bem, eu já entendo bastante o que eu faço, aí eu quero começar a melhorar, pensando como você, né, colocando esses pensamentos na sua cabeça, aí sim, você começa a investir em coisas melhores. Aí você investe num livro, você investe num curso. Eu aconselho mais você investir, a partir do momento que você souber alguma coisa, eu aconselho mais você investir em livro, tá? A não ser que se você quer a questão da estrutura e não exatamente a questão da experiência, investe em livro, tá? Sai mais caro a curto prazo, mas em compensação você aprende muito mais coisas, tá? Do que um curso em si, porque muitas das vezes o curso ele vai ter uma estrutura muito fechada e a não ser que seja um curso, você não entenda nada e seja um curso, sei lá, de certificação, aí talvez isso te ajude, tá? Então, só resumindo o que eu disse, na questão de júnior, pleno e sênior, tem o problema da onde que você vai trabalhar, tem o problema dos requisitos que as pessoas pedem para aquilo que elas estão trabalhando, mas eu considero um júnior é o cara que tem a mínima ideia do que é uma seleção, né, sabe fazer um join, alguma coisa do tipo. Um pleno ele já tem ideia do que é um índice, já tem ideia de como funcionam os índices, já tem ideia de como funciona a parte da estruturação interna do banco de dados, como que armazenam os dados, já sabe as estruturas dos dados, então ele sabe muito bem qual é a diferença de um char para um varchar, por exemplo. Ele sabe muito bem a diferença, né? Ele sabe a estrutura interna do banco de dados. Aí quando você entra no sênior, ele é um pleno com experiência, ao meu ver. Então é uma pessoa que já tem vivência e já quebrou muita cabeça e já teve que fazer outras coisas. Por isso você chega no nível sênior, tá? Você pode ser muito bem um pleno sem ter trabalhado. Já um sênior é aí a questão de experiência mesmo em si, tá? Já
na questão do que você necessita para poder desempenhar o seu trampo, estude o mínimo necessário para você desempenhar o seu trampo bem. A partir do momento que você estiver desempenhando o seu trampo bem, de uma forma bem mais rápida, de uma forma bem mais otimizada, principalmente você fazendo essas seleções para o Power BI, aí a partir daí você pode começar a se focar mais nos estudos. Não gaste seu dinheiro à toa, não gaste o seu tempo à toa, não gaste o seu tempo e seu dinheiro com coisas aos quais não serão úteis. Não que todo conhecimento seja inválido, mas existem conhecimentos que você deixa de usar, existem conhecimentos que você deixa de aplicar e esses conhecimentos se perdem. Coisas, nós esquecemos coisas, principalmente aquelas coisas que nós não usamos. Tá bom, Jackson? Jackson, desculpa, não sei, né? Santos. Eu considero isso, tá? Pode ser que eu esteja errado ou não, eu não sou dono do conhecimento, eu não sei de tudo, eu não tenho tanta experiência assim para poder falar que, sei lá, é isso mesmo, mas pelo menos da minha visão de mundo, é isso que eu acabei de dizer. Beleza? Desculpa pela demora para responder, desculpa pela demora no vídeo, e é isso aí. Beijos no seu bumbumzinho cheio de cravo e até mais.